O programa Controvérsia é o espaço aqui da TV Itapê para falarmos de assuntos importantes em maior profundidade. E hoje o nosso assunto é os produtos de exportação agro de Itapetininga. Estamos aqui no estúdio com o Luiz Leitão, que é engenheiro agrônomo extensionista da CAT, e com o Luiz Persson, que é empresário do ramo financeiro e também especializado em agronegócio. Tudo bem, Luiz Persson e Luiz Leitão? Tudo ótimo. Um prazer estar aqui novamente. Tudo bem, Edmundo? Prazer. Muito bem, muito bem. Que bom. Obrigado aqui pela presença de vocês. O tarifaço do governo Trump abalou a economia mundial, supertaxando os produtos de importação dos Estados Unidos. E quem se deu bem foi o agro brasileiro, incluindo os produtos de exportação aqui de Itapetininga. O nosso agro está faturando muito com o aumento do comércio com a China e tem ótimas perspectivas a curto e médio prazo. Eu conversei com o Roberto Dumas, que é o brasileiro que tem maior especialização em economia chinesa. Ele morou na China por muito tempo, agora recentemente, e também fez lá na China um mestrado em economia chinesa. Ele falou para a gente sobre os produtos aqui da nossa região nesse novo contexto da economia mundial. Johnny, coloca aí a conversa com o Roberto Dumas, por favor. Roberto, em primeiro lugar, obrigado pela gentileza de receber a nossa entrevista. Né? Você é um especialista. Até antes de fazer a pergunta, eu queria até que você falasse um pouquinho, né, que você morou na China. Conta um pouquinho desse conhecimento seu sobre, especialmente a China, que é o principal assunto da nossa conversa. Eu sou professor do INSPER de economia chinesa. Aliás, eu dou aula no INSPER, que antigamente era o IBMEC, desde 95, e de 2007 a 2011 eu fui mandado para a China para trabalhar no Banco Itaú BBA, para ajudar as empresas brasileiras a levantar recursos. Depois eu ajudava os chineses a vir para o Brasil. Em 2016 e 2017 eu trabalhei no Banco dos BRICS, do novo Banco de Desenvolvimento, do New Development Bank. Eu fui emprestado do Banco Itaú para ajudá-los. Então, praticamente, eu morei 5 anos na China e a gente pode dizer com toda a humildade, eu entendo muito pouco de China, porque cada vez que você vai na China, fui agora em setembro de 2024, e comparado com 2027, tudo muda, tudo muda. Então, mas é um país que, de certa maneira, a gente conheci, porque se eu voltar agora, mesmo que seja menos de um ano, muita coisa já deve ter mudado. Mas alguma coisa a gente acaba aprendendo e sabendo da cultura e do comércio entre Brasil e China, e das empresas chinesas, de empresas brasileiras, de lá para cá e de cá para lá. Mas com certeza você foi muito humilde aí, falando que conhece pouco, porque com esses 5 anos na China, a experiência nos BRICS, você também é economista já há muito tempo, né? Você tem uma noção muito grande desse mercado, das relações do Brasil com a China, né? Então, Roberto, eu vou pedir, em primeiro lugar, para você falar um pouquinho, né, nessa guerra aí do tarifaço aí do Trump e das oportunidades que a China apresenta para o Brasil, dos produtos aqui da nossa região de Itapetininga, né? Que são, né, a soja, o milho, carne bovina, especialmente carne de frango, né? Nós temos aí também um produto processado, que é o açúcar e o álcool, de uma usina Vista Alegre aqui, que é da nossa região. E aí tem as resinas, celulose, né? E até o mel, né, que é um produto que a gente exporta. Nesse cenário, o que você pode dizer sobre esses produtos especificamente, as oportunidades e os riscos aí com relação às novas tarifas aí dos Estados Unidos?
Veja, uma coisa a gente precisa colocar antes do tarifaço ou no meio do tarifaço. A China foi acometida da febre suína em 2018 e 2019. Tiveram que dizimar 350 milhões de cabeças de porcos, porque o Ministério da Saúde do Partido Comunista Chinês descobriu que febre suína era causada por um vírus porque o porco comia lavagem. Então, praticamente, porcos não podem mais ser criados de forma rudimentar, ou seja, eles não podem mais comer lavagem, tem que comer agora ração. Ração vai o quê? Milho e soja. Então, isso acabou beneficiando o Brasil e acabou beneficiando os Estados Unidos. Junta com o primeiro governo de Trump, se você perceber, a China parou de comprar um pouco soja e grãos dos Estados Unidos para comprar do Brasil. E voltou a comprar agora. Ou seja, nós exportamos praticamente 75% de tudo que a gente exporta de soja para a China. E a China compra 70% de tudo que precisa de soja do Brasil. Os Estados Unidos vendem 25% do que eles precisam. Tem aí na mesa 12 bilhões de dólares. Se por acaso eles quiserem continuar brigando, eles podem comprar do Brasil, que estão comprando também, que os grãos são uma parte importante, não para a alimentação humana, mas para a alimentação animal. Outro ponto, depois da febre suína, depois do Covid, etc., não que isso tenha alguma correlação, nada a ver, mas o trabalho do governo brasileiro e das entidades privadas brasileiras conseguiu colocar o que a gente chama boi China na China, porque você sabe, o boi China tem um corte específico, então o boi China é uma coisa que está também ganhando bastante espaço. E também a celulose, só para você ter uma ideia, 2024 comparado com 2023, a exportação de celulose, papel e celulose, se eu não me engano, aumentou mais do que 1000%. Então tem um espaço enorme para o agronegócio aproveitar esse tarifaço de Trump aí. Agora, se a gente pensar em valores agregados, será que poderia fazer, como nós estávamos conversando agora, o suco de laranja? Isso ainda é muito cedo. Por quê? Porque vai depender como vai continuar essa guerra comercial. Porque se a China e os Estados Unidos entrarem num acordo, ainda que draconiano, de 90% de tarifa, está 145, 245, e o chinês já falou, olha, você coloca 145.000%, não faz mais a menor diferença. Então, se você colocar 80%, 70%, 90% de tarifa, continua não fazendo a menor diferença. Então, talvez, mesmo que o Brasil não goze de vantagens comparativas de valor agregado, passe a valer essas vantagens comparativas para o Brasil. Porque uma tarifa de 90% compensa a falta de vantagem comparativa que a gente tem em relação aos Estados Unidos, principalmente no suco de laranja. Agora, exportar para os Estados Unidos é um pouco difícil. Como eu falei, eu morei lá 5 anos. Pelo amor de Deus, não sou expert em suco de laranja, mas eu gosto muito de suco de laranja e a gente comprava todo dia e tinha lá pelo menos num litro de suco de laranja, todo mundo escrito Made in Florida, feito na Flórida, foto dos produtores da Flórida. Então, eles estão extremamente protecionistas. Então, o suco de laranja para os Estados Unidos acho difícil. Aumentar a participação. Vamos enfrentar uma concorrência bem acirrada aí da Flórida. Mas para a China, se isso for importante, inclusive, é bastante peculiar. Outro ponto que a gente havia colocado, por exemplo, o mel e os subprodutos do mel. O chinês fuma demais. Então, ele gosta do mel brasileiro. Ele gosta porque aquilo ajuda também, não apenas para adocicar as coisas, mas ajudar no pigarro dos chineses que fumam demais. E
acabam exportando. Mas isso é uma parcela ínfima da parte da exportação brasileira. Mas eu acho que, no frigir dos ovos, o Brasil tem uma grande possibilidade de se beneficiar desse tarifaço de Trump no segmento do agronegócio. Ponto. No segmento do agronegócio de valor agregado, precisamos esperar para ver como vai ser as tarifas. Porque se a tarifa for muito grande, aí compensa mais com o Brasil, que em alguns momentos não tem a vantagem comparativa, porque, veja, nós não temos infraestrutura, não temos os portos, não temos o escoamento como os Estados Unidos têm, então acaba, eventualmente, ficando mais caro. Mas se você coloca uma tarifa de 75%, aquele agronegócio, ou produto do agronegócio de maior valor agregado, possa se beneficiar. Mas isso é uma questão ainda de cautela. Soja, grãos, boi China, mel, isso sim nós vamos nos beneficiar por enquanto com o tarifaço de Trump, que já está acontecendo. Que já está acontecendo, principalmente no quesito soja, que a China precisa para alimentar o plantel dela de porcos. Certo. Uma pergunta: esse tipo de tarifaço, na sua opinião, que você vem acompanhando há tanto tempo aí o mercado mundial, não gera aí uma certa desconfiança, insegurança para os exportadores, para o mercado brasileiro, e aí a China não aparece como também algo mais confiável em termos de negociações permanentes? Ninguém é confiável. A gente precisa parar com esse negócio. Países não têm amigos, países têm interesses. Então, é importante que o governo brasileiro ou as associações de classes empresariais privadas fechem um acordo de comércio temporário com os chineses para a exportação dessas commodities de menor valor agregado, enquanto essa briga com os Estados Unidos continua. Esse negócio de a gente achar os Estados Unidos não é confiável. Não, não é. Dado o tarifácio que ele colocou, não é. A China é confiável? Não, também não é. A China tem o interesse dela. Se por acaso o Trump coloca a tarifa 10%, eu não vou vender mais minha soja. Não tem essa, eu sou meu amigo, você é teu amigo. Ninguém é confiável. Sentamos na mesa, como eu falo, países não têm amigos, países têm interesses. Então é importante que tanto o setor privado quanto o setor público se municiem de políticas públicas, principalmente que o Lula está indo agora para a China, nas próximas semanas, para tentar, eventualmente, costurar um acordo, não de livre comércio, mas um acordo temporário de venda de soja para os chineses, enquanto eles estão brigando nesse tarifaço. Isso seria um grande alcance e um grande ganho para o agronegócio brasileiro, que, aliás, mesmo sem ir e mesmo sem fechar esses contratos temporários, os chineses já estão comprando mais soja da gente. Então, eles já estão retaliando em cima da retaliação dos Estados Unidos, comprando mais soja da gente. Agora é questão de tornar isso daí um pouco mais perene, um pouco mais com carimbo do governo. Isso que seria importante para o agronegócio brasileiro. Então, a gente pode dizer que o agro já está se beneficiando nesse momento, o agro brasileiro, né? Bem como a nossa região aqui, com esses produtos que são consagrados aí do agro brasileiro, e aí você acredita que, dependendo do andar da carruagem, isso pode ser muito bom para o agro brasileiro, né? Essa nova negociação com a China. Pode, como nós estávamos falando, aquilo que não tem muito valor agregado, que não tem valor agregado, que não causa impostos, que é o milho, a soja, etc., isso já está sendo exportado mais. Agora, o que tem maior valor agregado, aí vai depender da briga entre eles.
quanto que eles vão colocar de tarifa, porque uma coisa que você colocou, por exemplo, é confiável? Não, ninguém é confiável. Além do fato de não ser confiável, você pode colocar uma tarifa de 45, 100, 125, 145. Uma coisa que o produtor não quer, ou que nós, economistas e financistas, sabemos trabalhar, é risco. O que nós não sabemos trabalhar é incerteza. Incerteza faz com que eu pare a plantação. Eu não sei se a tarifa vai ser 45, 100, 125 e 145. Se você coloca na tua planilha, não, chegaram num acordo, a tarifa vai ser 45, eu já sei fazer o cálculo no meu plano de negócio se vai ser vantajoso exportar, por exemplo, cada vez mais suco de laranja ou para os Estados Unidos ou para a China. Mas essa incerteza para produtos de alto valor agregado, de algum valor agregado, prejudica a produção e deixa, sem querer rodar no mesmo, correr atrás do rabo aqui, gera essa incerteza no teu plano de negócio. Vou vender ou não vou vender? Depende como vai ser o acordo entre China e Estados Unidos. Vão entrar num acordo? Certamente vão, porque não existe esse negócio de 245% de tarifa dos Estados Unidos cobrando dos chineses. Como eu falei, os chineses falam, olha, depois de 125% ou 100%, você pode cobrar 1000%, que não faz mais a menor diferença, não vamos ter negócio, e a gente já vê que as exportações dos Estados Unidos, etc., tirando o primeiro trimestre de 2025, já estão despencando dos dois lados. Porque com uma tarifa de 245, outro de 125, não tem negócio. Então, enquanto a China sofre de um choque de demanda, os Estados Unidos sofrem com um choque de oferta, vai faltar produto. Então, o Brasil tende a ficar bem atento no que vai precisar e, obviamente, do agronegócio, o nosso maior comprador continua sendo os chineses, principalmente em relação a não só o agronegócio, mas commodity como um todo, ou meu maior parceiro comercial. 30% a 32% do nosso parceiro comercial são os chineses. Não quer dizer que eu deva abrir o sorriso para qualquer país. Eu preciso diversificar. Vamos aumentar cada vez mais minha produção, minha exportação para a China? Não. Vamos aumentar para a China, vamos aumentar para os Estados Unidos, vamos aumentar para o Japão, vamos aumentar para a Europa. Diversificação. Porque da mesma maneira que aconteceu uma pandemia na China, pode acontecer uma pandemia em outro país. Então eu preciso diversificar cada vez mais e ficar cada vez menos dependente de um país só. Isso é a reformatação da globalização. Coisa que qualquer CFO da empresa já sabe, você não pode depender de um único comprador. Você pode ter o que a gente chama um civil unrest, ou um problema civil, ou uma guerra civil. Então, você não pode depender desse ou daquele país. Você tem que ter, pelo menos, diversificar. E 30% dependente da China já é demais. Claro, vamos aproveitar o momento, mas não dormir em berço esplêndido, falando que a China agora importa 50%, 70% de toda a minha soja, eu estou tranquilo. Não, vamos pegar o avião, sentar, viajar para a Europa, tentar fazer o acordo do Mercosul com a União Europeia, tentar vender para outros países, que eu não posso ficar dependendo no país só. A China amanhã entra num acordo comercial com os Estados Unidos, como é que ficam os produtores de soja? Fica todo mundo a ver navios. Então, a palavra de ordem é diversificação, mas não sem aproveitar o momento que apresenta agora para o agro brasileiro, principalmente para o segmento de grãos, Edmundo. Perfeito, Roberto. Eu sei que é muito difícil, não dá para... É difícil falar sobre isso, que eu vou perguntar, mas eu queria, assim, o seu feeling, né? Você conhece bem os chineses aí. Você acredita que a China, num futuro próximo, teria algum interesse em produtos do agro com valor agregado, que isso aí seria muito importante para a nossa região de Itapetininga, uma vez que a gente
tendo uma demanda desse tipo para um país como a China, a gente poderia trazer indústria de transformação para vários produtos, né? Ou se você acredita que para eles, nessa objetividade que você falou que não tem confiável, né? Interessa apenas mesmo a matéria-prima para eles transformarem lá na China. Não, é possível ter agro de valor agregado. Mas isso a gente tem que esperar um pouco para ver como vai ficar a guerra comercial. Como eu te falei, se a guerra comercial chegar e entrar em um acordo, entre aspas, de um tributo o outro em 80%, puxa vida, então o meu agro de valor agregado, que não era competitivo, passa a ser competitivo. Então a gente tem que esperar para ver que acordo eles vão chegar. Eles vão chegar num acordo. Não vai ficar em 125, 145. Mas também não vai cair para 10%. Então vai chegar no momento que vai ser 40, 50, 60, 35. É hora do produtor sentar na planilha e falar: bom, 35% de imposto. Dada a minha competitividade, será que eu consigo jogar esse negócio na China ou os Estados Unidos continuam mais competitivos que eu? Então é hora de, assim que sair algum acordo, mesmo que preliminar, sentar na planilha de Excel e ver se esse agro de valor agregado passa a ser competitivo e competir com o agro de valor agregado dos Estados Unidos, como o suco de laranja de mundo. Perfeito, Roberto. Eu quero agradecer a gentileza aí de você nos atender, falar tantas informações importantes aqui para a nossa região, né? E deixar você à vontade aí para suas considerações finais. Não, agradeço e só para complementar também, né? Porque apesar de eu já ser carequinha, tal, numa idade já com 58 anos, acabei não falando. Eu fiz um mestrado também em economia chinesa numa universidade chinesa. Então a gente acaba entendendo um pouquinho como é que o chinês pensa, o Guanxi, o Mianzan dele e a experiência do dia a dia. Espero que eu possa, de alguma maneira, humildemente, poder ter ajudado a tua audiência de mundo. Com certeza ajudou e vamos incomodar você outras vezes aí, porque, como você mesmo falou, esse assunto vai longe, né, Roberto? Estou absolutamente à sua disposição, meu amigo, e à sua audiência. Muito bom. Eu quero saber do Luiz Persson, o que ele pode dizer sobre essa análise do Roberto aí, sobre os produtos de exportação aqui de Itapetininga nesse contexto. Bom, primeiro, ressaltar que o Roberto, além de muito simpático, é realmente um poço de sabedoria, né? Um expert. Eu acho que são 3 curiosidades que a gente deve olhar e 3 pontos centrais da entrevista que você fez com ela. Os pontos centrais são a questão das vantagens comparativas em relação a produtos de valor agregado do agro, a gente trazer isso para a nossa região. O segundo ponto é a questão das oportunidades de maneira geral. O terceiro ponto é que estados e governos não têm amigos, eles têm interesses. Então, essas são as 3 questões centrais. E as curiosidades que eu acho que vale a pena a gente também comentar, se tivermos tempo, é a questão do mel, em relação especificamente ao mercado chinês, o que é o boi chinês e também a questão de não colocar todos os ovos numa mesma cesta. Perfeito. E eu vou pedir para o Leitão fazer uma análise do seguinte: o que o Persson acabou de falar é o foco nas oportunidades, né, Persson? A gente precisa, muita coisa que pode acontecer daqui para frente está se abrindo para novos mercados e Itapetininga, voltando na questão do valor agregado, tem muito o que fazer para aproveitar essas oportunidades, né, Leitão? Sem dúvida. Uma frase assim que destaca na palestra, na entrevista do Roberto, é a palavra cautela, né? Que ele frisou bem. A exportação da soja, por exemplo, 75% conforme ele falou, né? 75% da soja exportada pelo Brasil vai para a China.
né? E a China compra, assim, ela compra do Brasil 70% da soja que ela utiliza. Quer dizer, se houver essa guerra, mesmo se confirmar essa guerra, né, de tarifas, o que vai acontecer? Vai faltar soja para a China e ela vai querer comprar do Brasil. Mas aí entra a questão da cautela, né? Se você colocar toda a exportação num país só, e aí ele chama atenção que o Brasil deveria abrir novos mercados, Europa e tal. Isso foi uma coisa que ficou bem clara. Com relação aos produtos de exportação da nossa região, com certeza soja e frango vão para exportação, com certeza absoluta, né? Suco de laranja e celulose, por exemplo, não é o caso, porque aqui nós somos produtores de matéria-prima, mas podemos voltar a falar depois sobre as cadeias produtivas, existe muita coisa a ser feita nessa área. A otimização da cadeia, identificar os elos fracos, identificar para onde estão indo esses impostos, né? Isso é um estudo que tem que ser feito. E aproveitando o gancho que ele falou da oportunidade da cautela, que também, né, o Roberto citou bastante na conversa dele, assim, nós esse ano estamos experimentando a maior safra da história, em torno de 322 milhões de toneladas, os grãos. Portanto, juntamente com essa oportunidade gerada pelo tarifaço, que a China e outros países vão buscar os grãos em outros fornecedores que não Estados Unidos, isso é uma oportunidade porque nós vamos ter um excedente que ele poderia momentaneamente ser direcionado para a China, não impactando o mercado interno, no sentido de uma escassez de oferta e, consequentemente, um impacto inflacionário na questão interna, e, ao mesmo tempo, por ser uma safra, vamos dizer, momentaneamente, né, ela é recorde nesse momento, coincidiu com essa questão das tarifas e, portanto, aquilo que ele cita de contratos temporários. Uma coisa é o padrão que a gente já vem aumentando as exportações e já vem com uma certa quantidade estável. Nesse momento vai haver um aumento oportunista de demanda e então isso casa perfeitamente, a gente usando com sabedoria, nós nós mitigamos os riscos internos do impacto inflacionário e, ao mesmo tempo, aproveitamos a oportunidade de maior renda com exportação. Perfeito, Persson. Queria até aproveitar que você falasse, porque ele falou muito de vantagens competitivas, né, na fala dele. Faz um panorama, dá uma explicação no caso nosso aqui de Itapetininga para exemplificar dos nossos produtos de exportação. Então, vamos só dar um passinho atrás. Quer dizer, dos produtos da pauta exportadora do Brasil, que são 6 principais, tá? Que é complexo carnes, complexos florestais, né, produtos florestais, sucro energético, café, laranja e grãos. Desses 6 cadeias, a única que nós não temos em Itapetininga é café. Nós não temos produção de café aqui. O resto tudo nós temos produção de matéria-prima. Então, como o Leitão estava falando, mesmo que esses produtos não sejam processados aqui em Itapetininga, nós fazemos parte da cadeia. Então, se nós tivermos produtos que sirvam de matéria-prima para os produtos processados, como suco de laranja, se a gente produz a matéria-prima aqui, mesmo que ele seja processado em outro município, nós vamos ter vantagem porque nós vamos ter demanda para a nossa matéria-prima. Aí, a outra questão é, como é que a gente, vamos dizer, agrega valor para aumentar a renda aqui para a nossa região? Seria através da agregação de valor nos produtos. O que ele quis dizer é o seguinte, o Brasil, são 2 os grandes problemas do agronegócio brasileiro. Um é fertilizantes, nós importamos cerca de 85% da matéria-prima para fazer os fertilizantes que a gente precisa. E o outro é a logística, a infraestrutura logística do Brasil. O nosso grande celeiro, né, o nosso grande produtor do agronegócio no Brasil é o Centro-Oeste. E muito bem, só que as estradas para escoar essa produção, porque 70% da nossa produção vem por rodovias, isso encarece o processo, congestiona as estradas e, enfim, gera um monte de problemas. Por quê? Porque você tem picos e nesses picos de produção fica tudo
complicado. Você não tem muitas ferrovias e você também não tem muitas hidrovias apropriadas, adequadas ao agro. E também o problema da armazenagem. Então, essa questão da infraestrutura, quem paga essa conta? Porque o preço da commodity ele é formado no mercado internacional. Então, a margem do produtor, tudo que você vai ganhar, você tem que tirar desse preço que é estabelecido lá fora, não é você que vai fixar o preço. Então, o que acontece? Essa deficiência de infraestrutura que nós temos causa o que a gente chama de custo Brasil. E essa margem sai do bolso do produtor. Então, isso comparado a outros países como Estados Unidos, que é o grande player do agronegócio internacional, Austrália, mesmo o Canadá também, assim, esses países eles têm uma infraestrutura que favorece, portanto, eles têm uma vantagem comparativa ou competitiva em relação ao Brasil na hora de agregar valor. Eles conseguem colocar os produtos deles mais barato, de uma forma mais eficiente nos mercados internacionais. E essa diferença é o que a gente chama que, o que ele falou ali, que momentaneamente, conforme as tarifas ficarem, os acordos tarifários ficarem estabelecidos, pode ser que tenhamos margem, porque a tarifa vai encarecer o produto, mesmo com a vantagem competitiva desses outros países, essa tarifa vai agregar o custo para o país que está comprando. Então, com essa tarifa, talvez compense a desvantagem que o Brasil tem, essa desvantagem competitiva que o Brasil tem. Porém, falando da nossa região, essa é uma grande vantagem comparativa e competitiva que nós aqui não sofremos, porque nós temos essa vantagem. Nós estamos no estado mais desenvolvido do país, nós temos aqui Itapetininga, está acessado por 2 das 10 melhores rodovias do país, nós temos uma estrada de ferro que passa dentro da cidade, nós estamos próximo ao maior porto da América Latina e nós temos também 2 excelentes aeroportos super próximos de Itapetininga. E ainda estamos do lado do maior mercado consumidor da América Latina. Então, assim, tudo que o resto do Brasil paga de pênalti quando você vai agregar valor, ou mesmo na matéria-prima quando você vai exportar, Itapetininga não tem esse pênalti. Portanto, independente das tarifas, de como elas vão ser estabelecidas, Itapetininga, se bem trabalhado com políticas públicas, nós podemos ter uma grande vantagem comparativa na questão da exportação. Então, quer dizer que, Luiz, que eu entendo da sua palavra, da sua fala, né? É que a nossa soja, ela chega mais barata, né? No Porto de Santos, por exemplo, em relação à soja de Goiás, por exemplo, né? Sim. Um exemplo, vamos dizer que $1.000 a tonelada de soja, posto no porto. Então, se por exemplo, se para trazer do Centro-Oeste para cá, você gasta, são números hipotéticos, tá? $200 por tonelada para trazer do Centro-Oeste, uma cara de Itapetininga para você colocar no Porto de Santos, provavelmente você vai gastar $50. Exatamente. Então, esse 150 da diferença vai para o bolso do produtor. Nem sempre, né? Não, mas assim, vamos dizer, falando em termos de, né, mas deveria, né? Sim, mas deveria. Sim. Então, você falando aí, eu me lembrei da Ferroeste, né? Que existe um projeto do governo paranaense de cortar a Serra do Mar para chegar ao Porto de Paranaguá, né? Lá de Mato Grosso, tal. Paranaguá é um dos maiores exportadores. Não estão conseguindo e tomara que não consiga, mesmo porque é por causa do meio ambiente, né? Eles vão destruir uma boa parte da Serra do Mar para poder chegar lá. Então, existem caminhos alternativos que estão sendo discutidos, né? Mas você veja a importância disso que ele está falando, né? Que o Luiz falou, da diferença, né, de logística da nossa região, sim, diferença comparativa, né, nesse caso. Isso. E competitiva? A gente costuma, quer dizer, alguns, né, teóricos costumam separar assim, vantagens comparativas a gente trata como os recursos naturais. Então, em Itapetininga nós temos terras agricultáveis, nós temos clima favorável, recursos hídricos e localização geográfica privilegiada. Né, isso foi dado, tá de presente aqui para a gente. As vantagens competitivas, eu diria, instituições de ensino e pesquisa, nós temos aqui na nossa, né, IAC, nós temos a UFSCar, nós temos a FATEC, nós temos vários institutos aqui na região, Piracicaba, lá, Exalc, também é tudo próximo. Fora isso, essa questão que eu falei das ferrovias, das rodovias, então, assim, e tecnologia desenvolvida
e também capital social, né, capital humano e capital financeiro com vantagem competitiva. Isso nós temos aqui já construído na nossa região. O que falta são políticas públicas direcionadas para você ver como você aproveita isso. E aí a gente entra naquela fala do Leitão, dizendo que o que a gente precisa fazer são estudos, né, das cadeias produtivas para ver o que a gente pode agregar de valor e, com isso, não só melhorar né, o mercado interno, as possibilidades de venda para o mercado interno, mas como principalmente para a exportação. Muito bom. Até quero perguntar para o Leitão, aproveitando o gancho aí de tudo que o Persson falou, sobre o seguinte, voltando para a questão de agregar valor, você que conhece bem os produtos da nossa região, porque esse agregar valor não precisa necessariamente implicar para exportação, né? Então, nós temos aí o maior mercado consumidor aí do Brasil, que é a cidade de São Paulo, exatamente, que está próximo de Itapetininga. Se você ampliar ali para Grande Campinas, Sorocaba, é um espaço enorme de consumo, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho das oportunidades, que podem ser no sentido de exportação, mas que necessariamente podem ser também para o mercado interno. Então, falando em mercado interno, até eu queria fazer um gancho aí do boi China, né? O que é o boi China? O boi China, eu não sou da área, mas eu estive dando uma pesquisada antes de vir para cá. É um boi, quer dizer, que tem que ter rastreabilidade, né? Coisa que aqui não tem, né? Eu conversei com o pessoal da defesa, realmente não existe ninguém produzindo carne para exportação, porque você tem que ter um sistema chamado SISBOV, né? Que é um sistema de acompanhamento e rastreabilidade da Embrapa, foi desenvolvido pela Embrapa, e o Ministério da Agricultura aplica. Então, aqui na região não se tem conhecimento de que exista rastreabilidade. Então, toda a carne produzida aqui é para o mercado interno. Aliás, Itapetininga ela não é autossuficiente em consumo de carne, ela tem que importar de outros municípios. Em produção, né, se diz. Ela não produz, ela importa 50%, né, do que ela consome. Exatamente. De outros municípios. Isso era um tempo atrás. Agora, com esse avanço da soja na área de pastagem, e também o eucalipto, eu não sei se nós temos uma situação um pouco pior hoje, né? Precisa fazer esse estudo com os dados da defesa para a agropecuária. Mas o boi China, na verdade, é uma carne diferenciada, né? Com um boi jovem, né? Até no máximo 30 meses, e um peso de carcaça também, um limite de peso de carcaça, né? E o próprio, assim, preparo tanto da carne quanto do animal, a alimentação, ela tem que ser diferenciada, porque existe uma exigência chinesa, né? Então, onde que, vamos dizer assim, quem está exportando esse tipo de produto como ele falou, Centro-Oeste, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso, né? E Minas Gerais. E aí eles têm essa questão, né? Não que Itapetininga não pudesse fazer, porque ela tem essa vantagem competitiva, comparativa que o Luiz falou, mas não está estabelecido isso por uma falta de costume, falta de incentivo. Não sei. Aqui teria plenas condições de... Sim. Tanto é que se você colocar as pastagens nossas aqui, ela vamos pensar em termos de unidade animal, né? A lotação ela é medida em unidades animais. Uma unidade animal é 450 kg de peso vivo, que é aproximadamente uma cabeça de um animal adulto, né? Nós, se for fazer a conta, assim, a área ocupada e o rebanho existente vai dar 0,7, 0,8 cabeças por hectare. E você tem informações e tem dados da pecuária leiteira que chega a 10 unidades animais por hectare. Então, você veja o potencial, intensiva, né, o potencial de crescimento que nós temos, porque nós temos ainda 25 mil hectares de pastagem na região toda, aqui pegando os 14 municípios. E nós poderíamos triplicar a quantidade de carne produzida. E é uma maneira de você fazer, com o avanço dos grãos em cima de áreas de pastagem, exatamente, entendeu? Você compensa porque você aumenta a produtividade na pastagem restante. E justamente um boi desse tipo aqui, China, ele não pode andar muito, como acontece aqui, né? Aqui o boi é criado de forma extensiva, então o boi fica andando no pasto, fica pisoteando nascente. Então, existe a necessidade de uma melhoria no sistema de produção. Então, levar água até a pastagem, porque o boi não precisa acessar os corpos d'água, né? Isso. Melhorar a capacidade de lotação, você fazendo um tratamento de solo,
melhorando a acidez e utilizando gramíneas mais eficientes, né? Então, tudo isso é possível. Agora, é claro que quem baliza isso é o mercado, né? Se o mercado está balizando, o produtor muitas vezes pode até vencer a barreira que ele tem, porque é meio burocrático esse tal de SysBob, né? Quer dizer, você fazer a rastreabilidade, você tem que anotar tudo, você tem que ficar sujeito às fiscalizações, e o produtor não gosta muito disso. Mas É necessário. o que precisa, quer dizer, o que manda na questão aí é a oportunidade, né? Se tiver oportunidade, com certeza vão aparecer Então, produtores que vão querer fazer isso. O gancho disso com a nossa conversa aqui da exportação é assim, mesmo que nós temos a pecuária de corte aqui, a bovinocultura, certo? Mesmo que nós não tenhamos as plantas processadoras que exportam direto e, portanto, geram grande valor agregado, mas se nós tivéssemos, por exemplo, a produção da matéria-prima, ou seja, o boi, dentro das características do boi China para exportação, isso seria um ganho, porque nós estaríamos, o produtor rural aqui, né, o nosso município estaria tendo mais renda com o mesmo produto. Tudo bem, aí você vai vender essa matéria-prima para uma planta exportadora, essa diferença do valor agregado, do processamento da carne, vai ser gerada em outro município. Mas houve um ganho para nós também, que é mais ou menos o que acontece com o eucalipto e com a laranja. Nós não temos fábrica de celulose em Itapetininga, nem de laranja. A laranja principalmente é processada em... fugiu o nome agora. É Matão, Araraquara, essa isso, região lá de cima, isso, né? exatamente. Por quê? Porque lá eram as antigas grandes produtoras de laranja. Só que com algumas doenças aí que surgiram nos laranjais, houve uma migração aqui para a região sudeste paulista. Só para vocês terem uma ideia, hoje 23,5% da produção de laranja do Brasil sai aqui da região sudeste paulista. Mas enfim, nós temos a produção. Então assim, se nós tivermos uma produção com qualidade, que essa matéria-prima sirva para o mercado exportador, para a fabricação de suco de laranja para o mercado exportador, nós estamos nos beneficiando. Porque, assim, não adianta a gente sonhar que um dia essas grandes empresas do mercado de suco de laranja vão desinvestir onde eles estão e trazer uma planta para cá. Não vão. Mesma coisa celulose, entendeu? São investimentos muito altos que não compensam. Mas, por exemplo, nós temos aqui a Duratex. A Duratex faz chapas de MDF aqui na nossa região. Isso é um valor agregado em cima de madeira. Outra coisa, nós temos aqui o Biogene, que é o maior laboratório da América Latina de genética vegetal. Né? É da Suzano, esse laboratório. É genética de eucalipto. Está aqui na nossa região. Nós somos grandes produtores de matéria-prima. Nós não exportamos a celulose, mas nós produzimos uma matéria-prima, né, de valor para essa indústria. Então, assim, isso que é importante, é você trabalhar as duas oportunidades. Existe espaço para você aumentar o ganho na matéria-prima, você produzindo matéria-prima com valor agregado, vamos dizer, com mais qualidade, e existe o espaço para você agregar valor à matéria-prima, que é o produto processado. E aí você tem várias opções, né? Inclusive, se tiver tempo, eu trouxe até umas amostras aqui de brincadeira. Seria interessante você mostrar. Seria legal mostrar aqui, deixa eu pegar aqui. Que a gente já Esse aqui é o meu kit valor agregado do agro. Então, ó, no caso da madeira, tá? Isso aqui é um sapato de couro, também é um produto do agro, mas não é processado aqui. Mas o que me interessa mostrar é esse produto aqui, que é para você colocar dentro do sapato para ele ficar esticado e conservar melhor. Isso aqui é feito de madeira. Essa peça aqui eu comprei nos Estados Unidos. Mas, pô, isso é uma coisa que pode ser feita. Com certeza não é eucalipto, né? Então, mas pode ser. É parecido com pino isso aqui, né? Quer dizer, é uma coisa que pode ser feita. E, assim, você não precisa de muita tecnologia para fabricar um negócio desse. É uma coisa que poderia ser uma utilização para a nossa madeira, que é tão abundante na nossa região. Outra coisa é milho. Nós somos grandes produtores de milho aqui na região de Itapetininga. Isso aqui é um destilado de milho. É muito parecido com o Bourbon, o uísque de milho americano, Jack Daniels, Jim Beam, só que ele não tem malte. Então ele parece um Jack Daniels, assim, um Bourbon suave. Pô, isso é produzido aqui na nossa região. Isso aqui é agregação em Angatuba, pela Sucos Família Silva, que eles têm os vinhos também. Muito bom. Olha que interessante, Persson, né? Então, assim, são coisas simples, não são grandes investimentos, mas isso aqui é agregação de valor. Ou seja, quando a gente fala de agregar valor, não é uma coisa tão fora de uma possibilidade concreta
sendo que isso pode trazer um resultado muito bom economicamente, geração de empregos. Sem dúvida. Não é, Leitão? Então, aí quando ele estava falando da cachaça e da madeira, eu me lembrei do mel, né? Que o Roberto Dumas comentou. Que aí eu tinha assistido essa palestra já ontem e eu busquei qual que é a exportação de mel para os Estados Unidos do Brasil. São 30 mil toneladas ano, né? 30 mil toneladas ano, quer dizer, quanto a China estaria disposta a comprar do Brasil, né, hoje? Ele citou esse caso lá do mel, que nós do temos mel, aqui. que o chinês que fuma muito e tal, e o mel ajuda no sistema respiratório. E a curiosidade disso que ele falou do pigarro, né, que eles usam por causa que eles fumam muito, é justamente a importância de você conhecer a cultura dos países que você vai exportar. Perfeito. Quer dizer, isso faz parte o quê? É a mesma coisa que a gente tem que estudar o que nós temos aqui de produção de matéria-prima e quais são os elos em que a gente pode agregar valor, ou seja, estudar as cadeias produtivas, mesma coisa em relação a onde é que estão as oportunidades em função de questões, vamos dizer, culturais e oportunidades de fato. Então, quero só destacar antes do Leitão falar o seguinte, a gente fala muito da questão do poder público, que é fundamental, mas a iniciativa privada pode surgir investidores, né, que enxergando essa oportunidade, por exemplo, do mel, e daqui a pouco aproveitando a produção que nós temos aqui em Itapetininga, não é mesmo, Leitão? Então, nós temos uma vantagem aí no caso é comparativo ou competitivo, eu fico em dúvida, porque nós temos um pasto apícola muito grande, né? Nós temos muito eucalipto. É uma vantagem comparativa. Nós temos muito eucalipto, nós temos muita mata, né? Laranja. Em relação ao resto do estado, a região de Itapetininga tem muita mata, se eu considerar Capão Bonito e São Miguel Arcanjo, né? Tem aí o Parque Carlos Botelho. Então nós temos mel de laranja, aliás, mel de eucalipto, mel de laranjeira silvestre e silvestre. Então você tem uma produção quase que constante. E tem muita gente envolvida nisso aí, viu? Mas nós não temos o processamento. O processamento, basicamente, ele é feito em Sorocaba. Então, mas a matéria-prima, né, que a abelha já produziu ali, ele é vendido em tambores de 20 quilos, inclusive vai para outros estados. Semana retrasada, eu fiquei sabendo de uma senhora do bairro de Tupi, que nos procurou para ajudar ela a se organizar em termos de papelada, né? Ela vendeu 1 tonelada de mel em baldes de 20 quilos para o Rio de Janeiro. Que é considerado a granel, praticamente. É granel. E aí, para você colocar em recipientes de 700 gramas, não é tão difícil, né? Eu acho que é uma questão de organização. Não, mas você precisa da Casa do Mel, que nós não temos uma casa licenciada. É simples, por isso que eu digo. Mas é uma pequena coisa que é fácil de fazer. Nós temos espaço. A escola agrícola, por exemplo, poderia ter espaço para fazer uma Casa do Mel lá. No bairro do Rechã tem o distrito do Rechã, tem o pessoal que faz lá. Gobor. Né? Gobor. E tem o pessoal lá do bairro do Areião, ali, o pessoal também, que faz acho que utiliza lá a estrutura. Mas você vê, a licença do Gobor é vinculado à cooperativa de Sorocaba. Sorocaba, né? Não temos ainda uma... Então, o que o pessoal tem é o sistema de inspeção municipal. Tem que passar isso para a CIF, no caso. Para a CIF, que é para poder exportar. Né? Então, é interessante esse assunto, porque, assim, isso que você falou, Edmundo, que a gente coloca uma responsabilidade muito grande no poder público, mas o que nós estamos fazendo aqui justamente é uma coisa importante de estar esclarecendo a população, né? Esclarecer os empresários, a população em geral, como é que está essa rede de informações que nós temos da área agrícola e agropecuária e agronegócio, agroindustrial, está tudo envolvido aí, né? Perfeito. E que os tomadores de decisão, que eles olhem para isso e façam seus planejamentos estratégicos, porque isso, de fato, é uma vantagem, uma vocação e um potencial que está dado aqui na nossa região. Então, a gente não sabe aproveitar. Não há dúvida. E falando da área pública, né, é exatamente isso que foi falado das instituições de ensino que nós temos aqui, né? Nós temos excelentes instituições de ensino. FATEC, né, que tem curso de agronegócio, temos as ETECs e outras mais, a Universidade de São Carlos aqui, próxima aqui no município aqui de Buri, Campina do Monte Alegre, né? Então, isso sim, né? Realmente não seria difícil o poder público engajar um projeto aí de pesquisa
apontando essa forma de agregar valor que seria uma alavanca econômica para Itapetininga e para a região, não é mesmo, Persson? Sim. E, por exemplo, voltando a esse exemplo do mel, você falou que ela vendeu em balde de 20 quilos a tonelada por R$10.000 ou R$12.000, né? Não me lembro o valor. Um pote igual aquele que eu trouxe no outro programa de 750 ml, que é um pote grande de mel, de laranjeira, aquele que eu trouxe inclusive no programa aqui, eu paguei R$43 aqui na Feira da Lua. Ou seja, 4, 5 vezes mais, com um simples invase. Quer dizer, isso é um processamento lucrativo. É até o que a gente chama de minimamente processado, entendeu? Você imagina o resto que a gente tem para fazer. Por exemplo, no caso dos grãos, né, nós somos grandes produtores de soja e milho. Nós podemos transformar isso em biocombustível. E hoje em dia, inclusive, as usinas de etanol, de cana, elas também têm tecnologia para transformá-las em usinas flex. Então, elas, na safra da cana, que não coincide com a do milho, elas produzem o etanol de cana, e na safra, na entre-safra da cana, elas produzem o etanol de milho. Porque a vantagem é que o milho pode ser estocado, a cana não. Por exemplo, assim como a cana tem um subproduto, que é o bagaço, que pode ser gerado bioeletricidade através da queima do bagaço, o milho gera um subproduto, que é o DDG, que é aquele farelo de milho desintegrado e desidratado, que serve para alimentação bovina. Então, você já conecta com uma melhoria da intensificação da produção bovina. Então, você vê, e outra coisa, soja também você pode usar para a produção de biodiesel. Nós não temos usina de biodiesel aqui na região, próxima aqui à região. Todas essas usinas ou estão no sul ou estão no centro-oeste. Então, assim, isso é uma coisa que dá para trazer para cá. Uma fábrica de processamento de celulose não dá, mas uma usina de biodiesel, uma usina de etanol de milho ou uma usina flex, isso tranquilamente dá. E aí existe, por exemplo, um outro derivado dessa agregação de valor. O etanol, além de ser utilizado para biocombustíveis, você pode tratar esse etanol no nível de etanol grau químico, que chama. E o que é esse grau químico? É um etanol para a alcoquímica, que é uma indústria química altamente sofisticada, onde você faz todos os derivados, a exemplo do que você faz com o petróleo. Entendeu? Então, assim, são muitas oportunidades, mas é isso. É o que o Leitão falou, você precisa estudar e... Professor, você não tem dinheiro para investir aqui? Olha, a gente tem projetos. Olha aí. Por exemplo, essa parte do biodiesel, eu já tentei trazer para cá junto com uma biorefinaria. Assim. São projetos que vão de 100 milhões de reais até 1 bilhão essa biorefinaria. Então, assim, eu não tenho todo o recurso, mas a gente tem contatos, entendeu? Para trazer investidores. Agora, é aquela história, ninguém faz nada sozinho hoje em dia. Você precisa de parceiros. E o primeiro passo é esse estudo, que a gente precisa fazer a lição de casa. Ele está aproveitando, né, a capacidade intelectual que nós temos para poder, nesse momento de tantas transformações, né, começar a apontar novos caminhos. E outra coisa importante, quer dizer, você precisa do apoio do poder público, porque você precisa de regras claras para você fazer um investimento desse que é de longo prazo. Foi uma coisa que, inclusive, o Roberto citou. Ele falou, economista lida muito bem com o risco. Nós sabemos precificar o risco. O que nós não conseguimos precificar é a insegurança, que é justamente o que o tarifaço do Trump está gerando e é o que exatamente acontece quando o poder público não tem políticas claras. Pô, como é que o cara vai instalar uma usina aqui de um investimento de 100 milhões, 500 milhões, 1 bilhão de reais, entendeu? Se ele não tem uma política clara que isso aí vai ter continuidade. Perfeito. Mas isso vai ficar para um próximo programa, porque o nosso tempo já está acabando aqui e vale a pena, né, essa questão até do poder público e do que a gente precisa, que é necessário, né, Leitão? Então, vou pedir para você, começando por você, Leitão, fazer suas considerações finais. Novamente, ficaram muitos assuntos em pendência aí. Eu ia falar da fruta do dragão, mas vamos ficar para uma próxima. Muito obrigado pelo convite, obrigado aí pela parceria com o Persson, né? Está sendo muito, muito produtivo, muito gostoso bater esse papo aqui. Luiz Persson. Da mesma forma, tem sido um prazer estreitar a relação com o Leitão e com você, Edmundo.
muitas oportunidades, e acho que esse debate é extremamente importante aqui para Itapetininga e região, e vamos em frente. Vamos sim, e já está combinado aí um próximo programa, vamos fazer uma série sobre o desenvolvimento de Itapetininga, da microrregião, né? Esse é o objetivo aqui do nosso programa, aqui, para a gente apontar novos caminhos aí para gerar emprego, renda, e para a nossa região desenvolver, para Itapetininga se desenvolver. Eu quero agradecer ao Luiz Leitão, Luiz Persson, pela gentileza aqui da presença e tantas informações importantes que eles trouxeram, e a sua audiência. Até um próximo encontro. Até a próxima.